Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. O Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra. Ou seja, as pessoas falam que honram o Senhor, né? As pessoas falam que honram o Senhor com a boca e com os lábios, mas o coração se afasta. Mas o coração se afasta para longe. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então vamos lá, olha. O que eu entendo disso daqui, ó? Que o Senhor falou o seguinte: que a gente só aprende aquilo que o homem falou pra gente. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, os homens, né, que nos ensinaram. A gente não buscou diretamente aqui. Isso que o Senhor quis dizer com esse versículo. Isaías 29:13. Eu peço que vocês não acreditem naquilo que eu estou falando, tá? Eu peço que vocês venham conferir diretamente aqui, porque o Senhor pode estar revelando alguma coisa para vocês diferente daquilo que Ele revelou para mim. E a partir do momento que eu li esse versículo, eu tenho que buscar diretamente na fonte. Eu tenho que parar de perguntar para o homem, porque o homem, mal ou bem, ele sempre vai ter um erro. Ele sempre vai falar um pouco, assim, de repente, até a mais. Todos os homens têm erro, todas as pessoas têm erro. Então, o que acontece? A gente tem que acostumar a vir buscar diretamente com o Senhor, E não ficar perguntando, nem perguntar com os homens, porque eles vão falar o que eles acham, certo? E aí, o que acontece? Você já viu aquela brincadeira de telefone sem fio? Aquela brincadeira de telefone sem fio, onde que alguém passa uma mensagem para outra pessoa, aí passa outra mensagem para outra pessoa, para outra. Quando chega lá no final, aquela mensagem está distorcida. E é isso que eu vi quando eu li esse versículo. Que as pessoas, elas foram instruídas, só que quando chegou lá na frente, a mensagem estava distorcida. Então, o que acontece? Só existe uma forma de ganhar nessa brincadeira. Se você sair do lugar onde que você está, entendeu? E ir perguntar com quem era o primeiro. A palavra vem do Senhor, exato. Então a gente tem que sair do nosso lugar, sair da zona de conforto. Eu não sei se você já ouviu falar. Sair da sua zona de conforto, da zona onde que tá tudo tranquilo. Assim, a gente acha que tá tudo tranquilo, mas não tá. A gente tem que buscar diretamente lá na fonte, diretamente aqui, ó. Porque lá em Mateus 6 também, o Senhor, ele falou que você pode se trancar dentro do seu quarto e fazer uma oração. Mas tem coisa que eu não entendo. Exato. Então, olha só, eu vou falar para você um pouco da minha história. Olha que legal. Você entrou na live, não foi por acaso, então. Eu sei. Eu vou falar da minha história porque o que acontece? Eu vou falar um pouco da minha história para você. Eu demorei muito para encontrar e entender isso. Eu chegava a chorar porque eu não entendia. O que estava escrito aqui na Bíblia. Sendo que eu falava assim, ó. Eu orava, pedia o entendimento com o Senhor e falava assim, ó. Eu não sei como um cara igual eu tenho assim bastante estudo não, mas assim, eu
nunca fiquei parado, entendeu? No estudo. Então eu sou formado em vários cursos técnicos, vários. Eu nunca fiquei parado, eu sempre busquei o conhecimento. E eu não conseguia entender a Bíblia de jeito nenhum. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Até que eu parei e pedi ao Senhor o entendimento. Porque de tanto que eu li aqui, nossa, eu vou ter que abrir aqui a internet de novo para mim poder te mostrar. Nossa, que doideira. Eu estava escrevendo uma aula e você chegou falando exatamente o tema da aula. Você chegou falando o tema da minha aula. Essa aula vai ser para você, então. Vou fazer para você, tá? Você chegou falando o tema da minha aula. Eu estava escrevendo a aula aqui, ó. Aula 4. Olha que doideira. O Senhor quer falar contigo. O Senhor quer falar com você. Eu vou falar com você, então. Tá? Ele vai usar a minha boca, tá? Vamos lá, vamos fazer uma aulinha aqui rapidinho. Vamos dar um estudo na Bíblia aqui rapidinho. Que bom, olha que legal. Que bom que vocês gostaram, então. Vamos ler um pouquinho aqui a palavra do Senhor. Você dá aula. Então, eu vivo do Evangelho. Olha aqui, ó. Eu escrevi esse livro aqui, tá, ó. Eu escrevi esse livro aqui. Acho que a câmera tá invertida aí pra vocês, né? Ó, eu escrevi esse livro aqui. Na verdade, eu fiz anotações, igual eu falei. Eu não sei escrever, não. Sim, eu não sei fazer nada. Tá escrito em João 10. Não, João 14, do 10 ao 14. Mas vamos voltar pro foco da aula aqui, então, ó. O que acontece, olha. Eu falei que eu ia falar sobre conhecimento, entendimento e sabedoria. Vou falar sobre o conhecimento, porque é o início, tá? O Senhor, ele falou aqui, ó, em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João 14:06, ele disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Gustavo, eu também tenho coisa na Bíblia que eu não entendo. Vamos lá, nós vamos conseguir chegar ao entendimento agora. Nós vamos chegar ao entendimento exatamente agora. Olha só, ó. Eu vou ensinar vocês a fazer um negócio aqui que vocês vão... Rapidinho vocês vão entender. Essas palavras são fortes, ó. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Assim, ó. Tem coisa que você não consegue porque você só não sabe como. Quando você não sabe como, você não consegue. Então, a verdade, ela vos libertará. Então, lembra que a gente falou ali que o homem ensina para você? E se ele estiver ensinando errado? Né? Eu não estou falando que todas as pessoas estão te ensinando errado, não, tá? Eu estou falando que se caso uma pessoa te ensinar alguma coisa que foi passado para ela, ela não sabe, de repente, que ela está errada, e ela passa esse conhecimento para você, e aí você passa para outro, e passa para outro, para outro, para outro, e a gente vira aquele telefone sem fio que a gente falou. Então, a gente tem que sair do nosso lugar e ir direto na fonte para buscar o entendimento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que é. O que eu estou falando? Ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Senhor, ele é a verdade. Então se a gente conhecer a verdade vai nos libertar, certo? Então o que acontece? A gente tem que conhecer a verdade. E conhecereis. O conhecereis aqui, que ele colocou de primeira já na frase, quer dizer o quê? Que a gente tem que conhecer. Que quando a gente não conhece uma pessoa, a gente não tem uma intimidade com ela, certo? E aí a gente fica meio assim, não chega perto ou alguma coisa. Até também quando a gente conhece a pessoa, a gente não chega lá já se relacionando, entendeu? Então o que acontece? A gente tem que ir conhecendo. Então conhecer é ter uma intimidade, certo? A gente tem que ir conhecendo para a gente tendo mais intimidade com aquela pessoa, tá? Tô falando assim.
Então, o que que acontece? Quando a gente vai conhecer o Senhor, quanto mais a gente vai conhecendo, quanto mais a gente vai buscando ao Senhor, mais a gente vai tendo intimidade com o Senhor, tá ok? Então, assim, só para você entender o que que eu estou querendo dizer. Aí, isso, melhor coisa que tem é ter intimidade. Isso. Quanto mais a gente busca, mais a gente tem intimidade. Quanto mais a gente lê aqui na Bíblia, mais a gente vai entendendo. O mundo ele faz de tudo para distrair a gente, para que a gente não entenda e nem conheça a verdade, para ser sincero. E na palavra do Senhor está escrito que no mundo a gente terá aflição, mas o Senhor venceu o mundo. Então, o mundo, isso, precisamos ter intimidade. O mundo faz de tudo para te distrair. O mundo ele faz de tudo para te distrair. Ele coloca um celular, um filho chora. Vai acontecendo as coisas na vida de cada um que faz de tudo para que você não pegue a palavra. Você já percebeu que a gente não tem? Se a gente deixar, a gente fica sem tempo e a gente não vem aqui ler a palavra do Senhor. O dia passa, a gente acorda cedo, faz tudo que a gente tem que fazer e parece que não dá tempo da gente vir procurar. Então, é exatamente isso. O mundo, ele não quer que você tenha essa intimidade com o Senhor. O mundo que eu estou falando. O mundo tereis aflições, que o Senhor colocou na palavra. Aí a gente vai tendo essa intimidade, a gente vem buscando essa intimidade com o Senhor. Então, a gente vai ter aquele conhecimento com o Senhor, tá? Para a gente ter um pouco mais de intimidade. Porque o que que acontece? Tem como a gente pedir alguma coisa com alguém que a gente não tem intimidade, que a gente não conhece? Se a gente não conhece, não tem como a gente pedir nada com essa pessoa. Ou tô colocando de pessoa, tá? Então, não tem como a gente pedir o Senhor o entendimento. Aí, aqui em Timóteo, 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 7. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará um entendimento. Então, olha lá. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará um entendimento. Então, o entendimento, ele vem do Senhor, certo? Então, olha, o conhecimento é igual a intimidade e o entendimento é igual a capacidade. O Senhor ele vai te dar essa capacidade de entender, mas você tem que ir buscando mais e mais e mais, tá ok? Você tem que ir buscando mais e mais e mais, para que você vai tendo mais intimidade com o Senhor. Quanto mais você busca, mais vai clareando com esse entendimento, né? Aí eu vou ler aqui também em Tiago 1,5. Tiago 1,5. Olha só o que está escrito aqui em Tiago 1,5. Ó. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então a gente tem que ter essa intimidade com o Senhor para a gente poder pedir a sabedoria com o Senhor. Aí você vai partir desse momento, você vai começar a entender. Então você tem que pedir o entendimento com o Senhor. Ele está falando aqui, ó, peça a sabedoria com Ele. Ainda está escrito aqui, ó, que a todos dá liberalmente, Ele dá liberadamente essa sabedoria para a pessoa que pede com Ele. Mas você tem que ir buscar com Ele. Você tem que ficar exatamente na posição. Qual é a posição? A posição de adorador. Você tem que se trancar lá dentro do seu quarto, igual ele faz em Mateus 6. Eu estou falando assim, ó, pega um momento, separa um momento para você buscar essa intimidade com o Senhor. Separa ali uma horinha, 15 minutinhos, entendeu? E busca essa intimidade com o Senhor. Esse minutinho que você passar ali vai ser muito... Mas aí você vai falar assim, Wagner, mas como que eu vou fazer? Olha só, vou te falar um negócio. Quando você se tranca e faz uma oração, é você que está falando com o Senhor, certo? Sempre é você que está falando com o Senhor quando você está fazendo uma oração. O Senhor, ele fala através do silêncio. Você já ouviu falar isso? O Senhor, ele fala através do silêncio. Ele fala aqui, ó. Tudo que ele tem para falar já está escrito aqui, ó. Tudo que ele tinha para falar para você está escrito aqui. Então você tem que ir buscar aqui e só ler, entendeu? Ele fala através daquilo que você vai lendo aqui. Você vai lendo e você vai entendendo. Você vai ficar com aquele versículo na cabeça, fica com um só.
Entendeu? Não fica procurando vários e vários e vários e vários e querendo ler tudo, fazer tudo de uma vez só, porque assim você vai se complicar. Fica com aquele versículo na cabeça. Mas o que você quis dizer com isso, Senhor? Porque eu não estou conseguindo entender. Entendeu? Seja humilde e fala assim, Senhor, eu não consigo entender. Aí o que acontece? Ó, a minha Bíblia aqui embaixo, eu não sei se a de vocês tem uns numerozinhos aqui embaixo também. Quando você lê um versículo aqui que você não entender, você olha aqui embaixo, porque de repente ele tem o mesmo versículo escrito em outro lugar da Bíblia com a palavra diferenciada. É a mesma coisa que ele quer dizer. Aí você procura lá, porque lá você vai, de repente, ter uma palavra, ele muda aquela palavra e aquele sentido, e aí você vai entender. Porque isso acontece comigo. E outra coisa que você faz também, ó. Você lê aqui, ó. Aí tá falando alguma coisa, alguma palavra que você não entendeu. Você vai no Google e coloca assim, ó, significado da palavra tal. Não é vergonha para ninguém, não, entendeu? Não saber não é vergonha para ninguém, não. Vergonha é a gente continuar insistindo no erro. Isso para mim é vergonhoso. Agora, se a gente parar e falar, não entendi, e ir no Google, coloca no Google. Ah, qual o significado disso? Aí, não entendeu ainda? Beleza. Coloca lá assim, sinônimos, aí coloca a palavra que você vai buscando isso, você vai conseguir chegar no entendimento. O Senhor, ele vai clarificando esse entendimento na sua, na sua mente. E ele dá a sabedoria liberalmente. Ele falou aqui, ó, em Tiago, ó, e se algum de vós tem a falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, ou seja, ele te dá a sabedoria e não fica jogando isso na sua cara, tipo, foi eu que te ensinei. O Senhor, ele faz assim. A gente que é homem, que é falho, a gente tem a mania de ficar falando assim, ó, ah, foi eu que te ensinei. Ah, foi. Se não fosse por mim, você não chegava lá. Entendeu? Eu não estou falando que todo mundo é assim, não. Mas assim, a gente sempre tem esse tipo de ego. O ego, ele fica nessa comparação. O ego, ele faz comparação. Então, aí o que acontece? O Senhor, ele te dá conforme as suas capacidades. O sermão continua, é Mateus 25:14, tá? Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, isto que ele diz aqui é o reino dos céus, tá? Porque aqui, ó, lá em cima no Mateus 25 começa assim, ó. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Em Mateus 6:33, ele falou assim, ó, buscai primeiro o reino. Primeira coisa que a gente tem que buscar é o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então vamos buscar o reino. Aqui está escrito, ó, porque o reino é semelhante, tá? Então aqui, ó, ele colocou aqui também, ó, porque isto é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos, olha só, ele está falando do Senhor, ó, porque isto também é como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou seus servos e lhe entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro 1 talento. Cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, ele entregou os talentos segundo a sua capacidade. Então, olha só, você foi ao Senhor, teve uma intimidade com o Senhor, conheceu o Senhor, conheceu a verdade pediu entendimento, ele deu cada um conforme a sua capacidade, está escrito aqui, e se ausentou logo para longe. O Senhor, ele se ausentou para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, tá? Negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Ou seja, o cara tinha 5 talentos, ele negociou e conseguiu mais 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2. Ok? Ó. Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do Senhor. O que recebeu 1 talento não granjeou. Percebeu? Ele cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
E muito tempo depois, olha só, muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que eu granjeei com esses 5. E o Senhor lhe disse: Bem, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Significa o quê? Entra aqui na felicidade do seu Senhor, no desfrute. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos, né? Disse o Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que já ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondiu na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ou seja, ele devolveu só aquele 1 que ele ganhou. Ele devolveu aquele 1 talento para o Senhor. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhes: Mau e negligente servo, sabeis que ceifo onde não semeei e que ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, receberia com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, o que tem ser-lhe-á tirado. Ou seja, ele pegou o talento daquele que tinha 1 só e falou assim, você não consegue multiplicar isso? Então eu vou passar para quem consegue. E passou porque tinha 10 talentos. Ou seja, o cara tinha 5. Ele foi lá, granjeou mais 5. O Senhor entregou 10 para ele. Ele entregou 10 para o Senhor entregou de novo para ele. Entendeu? E ainda deu mais 1. Ele saiu de lá com 11 talentos. E o cara que não tinha nenhum, na verdade tinha 1, ele devolveu esse 1 e ficou sem nada. O Senhor, ele tirou ainda. O Senhor falou. Não foi o Wagner que está falando isso. Por isso que eu peço que vocês confiram depois na Bíblia de vocês. Então, o Senhor, ele quer multiplicar os talentos. Mas para ele multiplicar o talento, você não pode ter aqui, Olha qual foi o problema desse servo aqui, E atemorizado, escondi na terra o seu talento. Ele estava com medo. Então, se ele estava com medo, ele não conseguiu multiplicar o talento. Então, ele devolveu para o Senhor e o Senhor tirou dele ainda e falou, agora você não vai ter mais nenhum. E entregou para quem tem capacidade. Porque ele falou lá no começo, cada um conforme a sua capacidade. O outro tem capacidade de multiplicar esses talentos. Então, eu vou deixar com ele. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem conhecimento, tem uma intimidade com o Senhor. Ok? Aí você tem um entendimento, você tem a capacidade, porque você já sabe o que é para fazer. Porque o Senhor te deu o entendimento, agora você sabe o que você tem que fazer. Entendeu? Você não precisa ficar com medo. Ele escreveu 365 vezes aqui na Bíblia, não temas. Então, por isso que ele tomou o talento daquele que estava atemorizado. Porque ele não confiou no Senhor. Ele não confiou no Senhor. Porque o Senhor escreveu 365 vezes, não temas. Eu tenho vários amigos aqui, eu conheci muitas pessoas aqui na internet, entendeu? Tem 5 anos que eu trabalho aqui. Eu sou monetizado no YouTube, sou monetizado no Instagram, eu sou monetizado por causa desse livro
eu sou monetizado lá na Amazon. Então, eu descobri o meu talento. Então, eu quero multiplicar esses talentos e eu quero passar esses talentos para vocês, porque eu quero que vocês também comecem a multiplicar os talentos de vocês, assim como o Senhor disse ali, né, na parábola. O conhecimento é igual a intimidade. O entendimento é igual a capacidade e a sabedoria é igual a plenitude. Quando você chega na sabedoria, ela é igual a plenitude, tá ok? E você sabe onde que está a sabedoria? Eu vou mostrar para você aqui, ó. Tá em Provérbios 8, eu vou ler aqui, ó, do 8 do 22 em diante, tá? Até o 36, é rapidinho. Só que é só para você entender o que eu tô falando. E você vai entender que eu tô falando do Senhor, eu não tô falando de mim. Tá? Olha só, começa assim, o Provérbios 8, 22. Ele tem um título, chama A Sabedoria Existe desde a Eternidade. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Ó, a sabedoria falando, ó. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes do começo da terra. Você lembra que eu falei lá em Isaías, aquela hora, para vocês sempre estar saindo da sua posição e ir buscando na fonte, onde que tudo começou? Então, olha aqui, ó, a sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outreiros, eu fui gerada. Ainda que não tinha feito a terra, ainda que ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar no seu terno para que as águas não trepassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno. Então a sabedoria, ela falou, eu estava com ele e era seu aluno. Era o Senhor Jesus, ele já estava lá. Ele estava no começo. Ele já estava lá. A sabedoria, ele estava lá. Eu era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurado serão os que guardarem os meus mandamentos, os meus caminhos. Ouve a correção e não rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando a porta cada dia e esperando as obreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, eu queria que vocês parassem e prestassem atenção. O Senhor, ele quer que você saia, entendeu? Esqueça o mundo inteiro, todo mundo mesmo, todas as pessoas. Ele quer que você passe um momento com ele. Ele quer que você passe um momento só você e ele, só você lendo a palavra, para você estar buscando essa intimidade com ele, para você estar adquirindo esse entendimento que vai ser a sua capacidade e você vai estar adquirindo essa sabedoria. Depois que você sabe o que você tem que fazer, você vai estar atingindo a sua plenitude, tá ok? Eu quero saber fazer isso. Eu quero saber falar com as pessoas e ter esse entendimento. E eu pedi muito com o Senhor. E aí
Antes eu não sabia falar. Aí depois que eu tive esse conhecimento, essa intimidade, o Senhor ele me deu essa capacidade de estar lembrando agora os números para estar falando com vocês, ó. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quando te mandares, dirás. Ou seja, tudo que o Senhor me mandar falar, eu vou falar. Então, ele me manda falar isso. Ele é. Então, é assim, eu espero que vocês tenham entendido o que eu estou querendo dizer, que eu não vim aqui falar de mim, de nada disso, entendeu? Eu até tenho conhecimento para estar agregando na vida de cada um de vocês sobre marketing digital, sobre como escrever um livro, sobre como monetizar no Google, no YouTube, nesses outros lugares aí. Eu tenho esse conhecimento para estar agregando na vida de vocês, tá? Porque eu busquei muito e estudei bastante para chegar lá. Mas assim, o meu foco principal não é esse. O meu foco principal aqui é apresentar a verdade para vocês. Eu quero que vocês conheçam a verdade, igual eu coloquei a verdade aqui para vocês aí agora. Tá ok?